Muito bom dia para você que está aí ligadinho, né, no nosso programa Gerando Vidas. Entramos um pouquinho atrasado, mas está tudo bem. Nós temos um Deus poderoso que luta por nós, né? Está aqui lutando por nós nesse estúdio e tudo vai correr muito bem. Porque é um assunto que está no coração de Deus para nós falarmos com a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu quero pedir para você compartilhar. Vamos compartilhando a Ana Maria Bezerra, a pastora Aninha, Graça e Paz, pastora Letícia, lá do Piauí, conosco aqui. Vai compartilhando, vamos avisando as pessoas, porque este programa vai ser maravilhoso, vai abrir os nossos olhos espirituais, né? Vai fortalecer a igreja do Senhor Jesus, vai libertar pessoas. Então, um abraço para Carla, um abraço para o profeta Wanderson, para a Marcela Silva, todos vocês que estão ligados. Que Deus te abençoe. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Eu quero que esse versículo assim entre no seu coração e faça a diferença. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: fugir da impureza, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Amém? Então, hoje nós vamos estar com um assunto muito importante, apresentando você aqui, a nossa pastora Viviane Bonavita. Bom dia, Vivi. Bom dia, muito obrigada por você abrir mais uma vez a porta do seu lar, da sua casa, para o programa Gerando Vidas, para a palavra do Senhor, né? Que é essa palavra que liberta, que restaura, que traz luz, que vai nos mostrar o caminho que nós devemos guardar a nossa família, seguir os preceitos da Bíblia. E hoje estou muito feliz, esse tema é um tema que mexe com a gente, eu andei estudando, pastor, essa semana sobre esse tema, e assim, eu fiquei realmente assustada com os índices, assustada com as porcentagens, com os números. O pastor que vai estar aqui com a gente, nosso convidado vai estar falando sobre isso, e é realmente um assunto que nos traz preocupação. Nós como pastores, nós como igreja, nós temos sim que fazer algo, né? Nós temos que nos levantar, porque essa geração, ela precisa de limites, não é verdade, pastora? É verdade, e a gente tem visto a pornografia destruindo muitas vidas, casamentos, né, aprisionando almas, né, e impedindo, destruindo a comunhão com Deus. Mas nós estamos vivendo um momento de edificação da igreja, de fortalecimento da igreja, porque Jesus está voltando. E muitas vezes não se fala sobre esse assunto. Você pensa que é fácil? Não, não é fácil. Mas nós tivemos coragem, né? Coragem, porque nós queremos trazer aquilo que está no coração de Deus. E Deus quer santificar a sua igreja, quer libertar vidas, libertar pessoas que estão prisioneiras. E está aqui conosco também a pastora Magui, lá da casa dela hoje. Hoje ela não está no estúdio. Bom dia, pastora Magui. Bom dia, pastora. Bom dia, Vivi. Todo mundo que está aí acompanhando a nossa live. Eu estava com saudade, né, desse tempo, desse momento nosso, ainda que eu não esteja aí no estúdio, mas a gente está conectada e eu estou bem feliz também por conta desse assunto. Eu acho que realmente a igreja precisa falar sobre isso. Se tem alguém que pode se posicionar com relação ao assunto, né, pornografia, é a igreja. Nós temos as respostas, né, necessárias, nós temos a ajuda, que é a palavra de Deus. Então, eu acho bem relevante, eu acredito que hoje essa live vai alcançar muitos casais, muitos jovens, todas as faixas de idade vão poder ser alcançados com esse assunto. Então, eu queria também pedir para que as pessoas compartilhassem, né? O maior número de pessoas aí possam estar entrando. Eu estou percebendo que as pessoas estão marcando. Faça isso, marque mesmo. Marque aquele amigo, aquela amiga, aquele parente. Não é por... Quando se marca, não significa que está marcando para nenhum dependente, nenhum viciado, nada disso. É questão de conhecimento, né? Nós precisamos crescer no conhecimento
e ter as respostas, né? A Bíblia diz que nós temos que ter a palavra temperada. Então, precisamos conhecer fundamentos sobre esse assunto para poder, então, ter argumentos para poder ajudar pessoas. Então, marque pessoas mesmo para que elas possam crescer nesse conhecimento. Amém. Eu estou com uma pessoa aqui muito especial. É o pastor Emerson, que vai estar falando conosco sobre esse assunto. Eu lembro do pastor Emerson quando chegou aqui na igreja, novinho, ele e a Renata, né? Jovenzinho, mas se converteu. Jesus transformou a vida dele e hoje ele tem sido um orgulho para nós, né? Eu me sinto como se fosse mãe daqueles que chegam aqui na igreja, que se converte novinho. Então, me sinto como sua mãe, pastor Emerson. Que Deus te abençoe. Vivi, apresenta quem é o pastor Emerson aqui que está conosco. Pastor Emerson é nosso pastor aqui da Vida Nova, da igreja lá em São Vicente, da Náutica, é o esposo da pastora Renata Sá, é o pai da Maria Eduarda, do Mateus e da Manuela, ele é formado em teologia. FATA, formado na FATA. Quem olha para ele, né, vê primeiro aquele topete, vê aquela carinha de moleque, mas não sabe quanto Deus tem trabalhado na vida dele e através da vida dele usado, né? Para alcançar essa geração, um menino cheio de inspiração, cheio da presença de Deus, e hoje nós estamos muito felizes porque ele aceitou o convite de estar aqui conosco. Bom dia, paz do Senhor, pastor Emerson, tudo bem? Olá, bom dia, Seja pastora Viviane, obrigado pelo convite, pastora Helena, minha pastora Mag, em casa aí, né, que legal. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, fazendo parte desse programa. É um assunto que, na verdade, nós deveríamos tratar mais. Quanto mais nós tratarmos esse assunto, menos pessoas irão sofrer. Só que, como a pastora disse, né, tem que ter coragem, porque muitas pessoas ficam com medo de falar desse assunto. Mas eu creio que hoje nós, aí, né, em nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, vai fluir uma live muito legal. E, mais uma vez, eu digo, me sinto muito honrado por estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos, que Deus os abençoe nessa manhã. Se você tiver a sua perguntinha já aí para o pastor Emerson, já pode colocar aí nos comentários, depois a gente vai estar fazendo uma pausa, lendo as perguntas. Eu gostaria que você estivesse comentando da onde você está. Escreve aí a sua igreja, a sua cidade, qual que é a sua região, o seu setor, para a gente saber da onde você está falando, aonde esse programa está chegando. Não esqueça de compartilhar, marcar como já foi pedido. Vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá o seu likezinho lá na nossa mãozinha, lá no nosso dispositivo, porque é muito importante para nós, ok? Ô, Vivi, eu gostaria de perguntar para você que está nos assistindo, como está chegando o som aqui? Que tá o barulhinho ainda, Rodrigo? Rodrigo está tentando ver, eu gostaria que você falasse para nós. E eu quero mandar um abraço para a Lucilene lá do sertão de São Francisco, da nossa igreja, lá do Piauí, que Deus te abençoe, pastora Letícia também está aqui, Ivone lá do Guarujá, né? O David, pastor David também, lá de São Francisco, que Deus abençoe, né? Várias pessoas aqui nos assistindo, esse assunto é muito importante, pastor Emerson, e eu quero começar te perguntando, o que é pornografia? Vamos lá. Então, segundo o dicionário, né, é a característica do que fere o pudor. Publicação ou filme, obscenidade, indecência. É um material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais, com o objetivo de estimular a excitação sexual. Então, pornografia segundo o dicionário, né? E nós vemos que a Bíblia condena isso, e em vários versículos, em várias passagens, nós vemos que... E assim, hoje nós vamos falar o que tem por trás disso, a maldição que tem por trás disso. Então, eu creio que vai ser bem legal. Então, na verdade, né, simplificando, é um ato aí de se expor publicamente e, na verdade, fere o pudor, né? Fere o pudor. E a pessoa vai lá, agora está bem fácil, né? Antigamente era mais difícil a pornografia chegar nos lares, na vida das pessoas. Elas tinham que ir na banca de jornal, tinha que assistir um filme pornográfico com vergonha, olhando se alguém ia ver. Agora não, com um simples apertinho lá do seu dedo,
tudo isso entra dentro da tua casa, do teu lar, toda essa comida envenenada, envenenando a mente das pessoas, os costumes das pessoas, né? Pastora Vivi, o que você pode falar conosco aí? Eu estava essa semana, né, estudando sobre esse assunto, e é um assunto, eu estou com os adolescentes agora, que a gente pensa que é só o casado ou que é só o mais velho, mas isso está cada vez mais entrando, sendo incutido na mente das crianças, desses pequenos adolescentes, né? E isso cria algo muito prejudicial lá na frente. Eu peguei um textozinho aqui, eu vou até ler para vocês antes de fazer a próxima pergunta. O que há de errado com a pornografia? Olha só, isso não é segundo a luz da Bíblia, tá? Isso aqui são estudos de psicólogos, de pessoas que são a favor da família. Primeiro, a pornografia degrada e desumaniza a mulher e as meninas. 2, a pornografia glamoriza o estupro. 3, a pornografia prejudica relacionamentos afetivos, sexuais dentro de um casamento e fora. 4, a pornografia mente sobre as mulheres, mostrando-as como sexualmente insaciáveis. 5, a pornografia cria insegurança nos homens, por mostrar prazer que está sexualmente ligado ao tamanho do seu pênis. 6, a pornografia glamoriza a escravidão sexual. 7, a pornografia encoraja a hipersensualização de crianças. E 8, a pornografia, ela é racista. Olha só, isso é o que o mundo vê. Agora, se a gente passar isso para a Bíblia, isso tem algo muito profundo por trás. Mas eu queria que o pastor Emerson trouxesse aqui para a gente os dados, né, científicos, os dados, os números, que está assustando. Assustador. Nos assusta como mãe, nos assusta como líder, nos assusta como igreja, nos assusta como uma geração que está preparando e formando a próxima geração. Por favor, pastor Emerson. Olha só, para vocês terem uma ideia, né? Há uma pesquisa, ela realizada pela Netscope Security Cloud, que é uma empresa americana que trata de software de segurança. Então, todas as vezes que a pessoa ela entra, né, em um site desse, essa empresa consegue captar os dados e apontou que nesse primeiro semestre de 2020, né, 2020 foi onde startou a pandemia. Então, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 600%. Meu Deus, é loucura muito. Isso. 600% em sites pornográficos, né? E em relação ao mesmo período de 2019. Então, de 2019 para 2020, houve um aumento de 600% de acessos aí, né? Claro que a gente vê que essa pandemia, essa quarentena, isso veio gerar esse aumento também, né? Então, o relatório ele foi realizado com base em dados anônimos coletados por essa empresa, né? Empresa de segurança aí, dessa parte de software, né? Para você ter uma ideia, tem agora aqui um dado de uma psiquiatra. O nome dela é Sônia Palma, ela é da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ela diz que o vício da pornografia afeta o desempenho nas relações sexuais. Isso a gente está aqui tratando de casais, né, de pessoas aí que têm o seu cônjuge, né? Então, afeta o desempenho nas relações sexuais. E o tempo perdido com o conteúdo erótico pode acarretar em um distanciamento entre aí a realidade dos seus compromissos diários, gerando maior isolamento social também, e agravando um quadro depressivo, pessoas tendo depressão, até por causa disso. Nós vemos que pessoas também elas se sentem, né, assim, menosprezada, abandonada, então entra, né, nessa parte de pornografia para trazer uma realização. Então, passa a ser procurada cada vez mais aí, né, até um ponto de rotina diária, isso aí. A gente, como pastor, né, conselheiros, nós temos aconselhado muitas pessoas e temos visto casamentos sendo destruídos por causa da pornografia, sabe? O homem está tão viciado em pornografia que ele não procura mais a mulher, né? Para o ato sexual abençoado por Deus. Porque o sexo é bênção de Deus quando é dentro do casamento. Mas ele está tão viciado que ele se isola e se masturba
e deixa a mulher de lado, não procura a mulher. Então, nós temos visto muita destruição. Por isso, nós estamos aqui falando com você. Tá? E no final nós vamos dar umas dicas, né, pastor Emerson? Como se libertar disso, como você aconselhar pessoas que estão prisioneiras, né, na pornografia. Continua com seus dados. Eu também tenho um dado aqui que é no Brasil, né? Olha, para vocês terem uma ideia, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia no Brasil. 22 milhões de pessoas. 76% são homens. E, pasmem, 24% são mulheres. Está crescendo, né? Mulheres consumindo pornografia. Porque muitas vezes a gente ouve falar assim, que é mais homem que consome a pornografia, mas não. A gente já viu o caso de mulher, né? E aqui tem esses dados. Mas sabe por quê, pastor? Porque antigamente a mulher não podia sair para assistir o filme erótico. Agora está dentro de casa, ainda está lá no quarto, se fecha no quarto, e fácil. O diabo está lá, cirandando na mente dela, da cabeça dela, na verdade. É verdade. E aqui nós vemos que a maior parte, né, é jovem. A maior parte é jovem. 58% tem menos de 35 anos. E de classe média alta, 49% pertence à classe B e está em um relacionamento sério. E 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público já concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Você vê que são pessoas aí, né, que têm aí um bom ensinamento, tem estudos, tem uma classe B, classe alta, então é algo assim bem comprometedor e triste de se ver. Triste. Pastora Magui? Caiu, pastora Magui? Então vamos lá. Pastor Emerson, continua aí com seus dados. Na verdade, até foi uma questão que chegou para nós, essa interrogação, né? Mulheres consomem pornografia. Eu trouxe um trecho aqui sobre isso, né? Uma pesquisa realizada pelos 2 maiores sites de pornografia afirma que o Brasil, olha só, o Brasil e a Filipinas estão em primeiro lugar em uma lista de pornografia feminina. Mulheres consumindo pornografia. Em primeiro lugar, Brasil e Filipinas. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, dos brasileiros. Pesquisa sobre o aumento desse consumo, né? Nós vemos que aumentou o consumo nessa pandemia. Aumentou. Essa pandemia fez um consumo aí muito alto aí. É porque, na verdade, nessa pandemia, nós passamos mais tempo na frente do computador. Ou de home office, ou as crianças, né, em EAD. Então, eles têm mais acessibilidade a você estar na frente de um monitor. Então, algo começa a fazer uma aula, você começa a trabalhar, de repente vem aquele start, você clica, seu cérebro está cansado daquilo que você está fazendo. Então, você acha que isso eu vou relaxar. E, na verdade, não é isso, né? E uma grande mentira do diabo que tem entrado nas famílias, principalmente dentro da igreja, é que pornografia, por não ter a conjunção carnal, não é pecado. Eles querem colocar essa mentira. Não tem conjunção carnal, então não estou pecando, né? É uma grande mentira que vem, a pastora leu aqui no começo, né? O versículo, o pastor vai falar sobre isso também, mas é algo que eu vejo que é a grande ilusão dessa história toda, né, pastor Emerson? É verdade. E, na verdade, assim, né? É algo virtual. Nós queremos ter algo real, só que não no mundo virtual, né? É algo que não existe. Nós queremos algo real em algo que não é real, é ilusório, e a gente acaba aí tendo fatores prejudiciais aí, né, à nossa saúde. Enfim, eu vou trazer até algumas coisas sobre isso. Eu queria até aproveitar isso aqui, só para falar sobre, assim, acho que a pergunta de muitas pessoas, né, que estão consumindo a pornografia. É claro que eu acho que ninguém admite, né? Eu sou viciado ou não. Eu achei, né, em site assim de ajuda, algumas perguntas já com respostas prontas, se eu sou viciado em pornografia ou não. Eu acho interessante a gente passar isso para as pessoas, né? Assim, qualquer pessoa pode acessar, e se eu tiver oportunidade, eu puder falar, eu separei algumas perguntinhas. Pode falar. Então vamos lá. Olha quanta gente que está nos ouvindo, bastante gente. Legal, tem vai bastante compartilhando gente, aí. Né? Olha só, uma pergunta, eu sou viciado em pornografia? Vamos lá, tem algumas perguntas e respostas aqui. Primeira pergunta, a escalada, ela refere-se ao aumento do uso de pornografia para conseguir a mesma satisfação, ou
a pessoa escalou para um gênero diferente de pornografia ao longo do tempo, ou seja, ela está escalando, às vezes, tempo, ficando mais tempo, consumindo mais. Então, se a pessoa ela já está tendo essa escalada de mais tempo ou mais dias, ou outros gêneros de pornografia, né, está em frente ao computador ou um celular, a gente vê que essa pessoa é viciada em pornografia, né? Então, olha os sintomas que a pessoa também tem. Abstinência. Se a pessoa ela tem abstinência em relação à pornografia, é sinal que ela tem esse vício, né? Então, é um vício mesmo, é como uma droga, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a pessoa ela interrompe o uso da pornografia e passa a experimentar sintomas físicos ou emocionais, né, de abstinência, como irritabilidade, olha só, a pessoa ela corta, né? Não vou mais consumir pornografia. Começa irritabilidade, ansiedade, agitação, dores, dor de cabeça, suor, náuseas. Isso quer dizer que a pessoa ela é viciada em pornografia. Na verdade, nós temos aqui dados de como que a pessoa chega nesse ponto. Por que que gera isso? Isso é bem verdade. Isso aqui não é algo que a gente está inventando, a gente foi pesquisar, né, de psicólogos, pessoas formadas, pessoas estudadas no assunto, tá? Outra coisa também, a pessoa ela tem dificuldade de controlar o uso. Se a pessoa tem essa dificuldade de controlar esse uso de pornografia, ela é viciada. Então, às vezes, ela faz o uso de mais pornografia ou mais tempo que gostaria. Ela não consegue se controlar. Por exemplo, ela fala assim, eu vou assistir só 10 minutos. Quando ela vai ver, gastou meia hora, 1 hora ali na frente da televisão, ou celular, que hoje tem Smart TV, né? Enfim. Então, quais são as consequências negativas disso, né? Ela continua a usar a pornografia, apesar de ter percebido, ela percebe as consequências que está tendo negativa no humor, autoestima, saúde, trabalho e família. Ela começa a ter problema com o humor. Ela começa a ter problema com a autoestima. Ela começa a fazer comparações. Aí entra o grau comparativo. Isso é terrível também na nossa geração, né? Esse grau comparativo. Então a pessoa ela começa a se comparar ali com aquelas pessoas, aquelas imagens, então começa a ter a autoestima baixa, a saúde dela é afetada, ela começa a ter problemas no trabalho. Porque ela não, às vezes não descansa bem, às vezes ela não assim, foca, né, no trabalho. Ela fica com a alma prisioneira, né? É uma forma do diabo aprisionar as pessoas, aquilo que entrou na mente dela, que ela alimentou a mente dela, vai para o coração e aprisiona. É verdade, né? É verdade. Então, e a pessoa que ela consome assim a pornografia, isso é dado, isso é certeiro, né? Que ela produz menos no trabalho, ela começa a ter problema com a família. A família. Né? Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre o cônjuge que consome a pornografia, o dano que traz aí, né? No casamento. Então, nós vamos ver que a pessoa ela começa a se prejudicar. Então, já estamos entrando, né, que a pornografia ela começa a trazer problemas físicos, problemas espirituais, emocionais, no trabalho, na família, né? Outra pergunta aqui que tem, a pessoa ela perde tempo e energia. A pessoa que fica muito tempo nisso, né, em pornografia, ela sai ali como se ela tivesse feito horas de academia. É verdade. Energia mesmo, fisicamente. Então começa a trazer, né? Perda significativa de tempo procurando, usando, se escondendo, se recuperando do uso da pornografia. Então ela começa a perder aí a energia. Outra coisa também, que muitas pessoas falam assim, né? Eu não sou viciado. Mas ela tem esse desejo de parar e ela não consegue. Ela tem o desejo, ela quer parar, só que ela não consegue, né? Porque é um vício, né? Por causa do vício. O interessante... Ela tem que reconhecer, né, pastor? Exatamente, reconhecer, né? A gente que ela precisa de ajuda, de socorro, né? No finalzinho eu tenho uma surpresa aí para você, até para você poder aí se aconselhar, pastora. Eu tenho alguns passos para como a gente sair, Glória né, a Deus. desse vício. É isso que as pessoas precisam. É uma surpresa para vocês. A gente vê
a misericórdia de Deus, né? Esse assunto aqui está sendo exposto hoje é pela misericórdia de Deus, porque ele sabe que tem muitas pessoas prisioneiras da alma. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui do pastor Felipe, mordomia do corpo, e o diabo querendo aprisionar nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, mas Deus quer preparar você, Deus quer preparar a sua igreja, uma igreja santa, porque Jesus está voltando, o arrebatamento está chegando, né, pastor? É verdade. E falando sobre isso, né, que Jesus está voltando, eu creio que muitas pessoas não estão acreditando nisso, né, até porque estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida assim de qualquer maneira, e nós sabemos que o Senhor é santo e Ele deseja isso, que todos nós, né, sejamos santos. Jesus pagou um preço muito alto. Muito alto, né? A pastora Magui caiu, ela não vai poder participar, porque está dando problema na internet, mas a pastora Vivi está aqui, quer falar alguma coisa? Perguntar para o pastor Emerson? Nossa, estou cheio de perguntas, né? O pessoal está aqui falando, o pastor David está ali falando. O profeta Wanderson, lá de Carindé, está também falando aqui conosco. Legal. A gente às vezes acha, né, a gente escuta muito isso, que você falar que você é contra a pornografia, pastor Emerson, você é contra o sexo, você é contra o ato sexual. E não é isso que nós estamos, né, combatendo. Não é você ter dentro de um casamento a sua relação sexual. É dentro do casamento a pornografia, ou fora desse casamento. Porque o que eu falei, eu tenho lidado com adolescentes, né? E ontem eu comecei a falar sobre essa live para eles poderem estar aqui. E uma adolescente nova que chegou na igreja ontem, pela primeira a faixa dos adolescentes aqui é de 13 a 18, né? E ela acho que não tem nem 15 anos ainda, e ela ficou realmente, quando eu falei que a pornografia ela afeta demais o casamento, ela se assustou e ela fez uma pergunta, e eu queria reportar essa pergunta para o pastor hoje. A pornografia não nos torna mais sexualmente criativos? Às vezes a gente quer apimentar a nossa relação e traz um filminho, então ou traz um brinquedo, ou então algo que a gente viu um dia lá, ou que aquilo ficou no nosso subconsciente, a gente trazer para dentro do casamento. Isso não é algo... Ou trazer para a mente, né? Ou isso não é algo assim, sem problemas, porque a minha parceira, ela aceita, o meu parceiro, no caso, ele aceita. Então nós vamos copiar, ser criativos, assistindo ou consumindo a pornografia em casal? Bom, vamos lá. Então, assim, na verdade, falar que nós somos contra, não é que nós somos contra, né, o sexo após o casamento, até pelo contrário, nós somos a favor mesmo. Eu sempre falo, né, para as pessoas que são próximas a mim, que existem campanhas que sexo seguro, use camisinha. Eu prego que sexo seguro é o sexo após o casamento, é o sexo entre casais casados. Esse, para mim, é o melhor sexo seguro, né? Então, na verdade, não é que nós somos contra o sexo, é que a pornografia existe coisas ruins por trás disso. E muitas vezes a pessoa não sabe. Eu vou entrar, né, como eu disse no finalzinho, eu tenho alguns passos aí para a gente conseguir sair desse vício, sair dessa situação. Então, se eu falar agora, eu vou acabar abrilhantando esse final que nós temos. Mas vamos lá. Isso não traz aí criatividade, isso não traz criatividade, até porque, né, se nós vemos tem um lema dos Alcoólicos Anônimos, o que eles falam? Evite o primeiro gole. Então, se a pessoa traz essa pornografia para dentro do casamento, pensando em trazer uma criatividade, daqui a pouco essa pessoa ela está precisando assistir esse filme ou esse vídeo para ter prazer com seu cônjuge. E eu garanto que isso prejudica a relação sexual entre o cônjuge. Então, não traz aí criatividades. Eu acredito assim, nós servimos a um Deus que é altamente criativo. Né? Já que é uma live assim que a gente pode falar mais abertamente, com o respeito, né, que eu estou aqui ao lado da minha pastora. Tem que tomar cuidado com o que eu tive falo. que ter coragem, viu? Não, Deus, estou aqui, Deus falou, resgata os princípios que se perderam. Estamos aqui, eu, Vivi, pastora Magui, pastor Emerson aqui, com coragem para falar tudo aquilo que vocês quiserem perguntar também. É verdade. Então assim, eu acredito, nós servimos a um Deus altamente criativo, né, o Espírito Santo, e ele pode trazer, né, aquele momento, isso eu estou falando para casais casados, tá? Se tiver algum jovem nos assistindo aí, né? Calma, que vai chegar a sua hora, mas não temos necessidade disso, até porque, quando eu falar que o problema que tem de nós consumirmos a pornografia, né? Que, na verdade, a internet,
são duas classes de pessoas. A que fornece e a que consome. Se eu não sou um fornecedor de um material, eu sou um consumidor. A internet é isso. Então, tem pessoas que vivem, né, com conteúdos de internet, e tem pessoas que só consomem. Então, assim, quando eu assisto uma pornografia, eu sou um consumidor. E é aí onde entra o problema, que eu vou deixar mais para o final, que eu vou falar aqui para vocês algo que eu descobri aí estudando, que é bem trágico, tá? Mas é isso aí, não traz criatividade no casamento, pelo contrário, atrapalha. Atrapalha, né? E as pessoas ficam prisioneiras. Eu, como pastora, tenho aconselhado muitos casais que coloca a primeira vez um filme, né, pornográfico, para ter prazer na relação sexual, depois fica viciado e quer trazer para dentro do leito, que deve ser um leito imaculado, né, um leito santo, trazer os princípios da pornografia, porque a pornografia, ela vem para destruir. E tem uma pergunta aqui, né, pastora Vivi? Leia aí para a gente, uma pergunta interessante, pastor Emerson. O que causa no cérebro a pornografia? Ah, legal, muito legal. Olha só, existe um estudo de uma universidade, né, que ela descreve um efeito da pornografia. Aí é um comitê que teve no Senado norte-americano, como se tivesse criado, olha o que ele fala, é como se tivesse criado, né, esse doutor é doutor Jeffrey Santinover, é um doutor americano, ele fala que é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa, que pode ser utilizada, olha só que pode ser utilizado na intimidade da própria casa, e se injeta diretamente no cérebro, através do quê? Dos olhos, né? Nós vemos que a própria Bíblia fala que os olhos é a janela, né? Uma porta de entrada, né? Da alma. Da alma, exatamente. Olha só, sabemos que o cérebro está dotado de uma grande plasticidade. Olha só, isso aqui é uma parte mais, assim, neurociência. O neurônio é uma célula cerebral. Quando dois deles são disparados simultaneamente, devido a algo que se vê entre si, eles formam uma conexão. Então, o cérebro vê duas coisas, então ele forma aí uma conexão, né? Conexão neuronal. Por exemplo, se você faz uma conexão entre um cheiro do mar e o prazer de um passeio na praia, assim que você sentir essa brisa marinha, imediatamente saberá que será agradável e poderoso um passeio pela areia. Então, o cérebro ele pega a imagem, o cheiro, né, e já torna isso. Agora, olha que interessante. Olha que interessante isso. O cérebro, ele vai liberar dopamina. Está aqui a interrogação da pornografia. Olha só, o cérebro, ele irá gerar dopamina. O que é a dopamina? É uma substância química que faz você se sentir bem. Então, tudo que, por exemplo, você faz um exercício físico, você não se sente bem, porque aquele exercício gerou dopamina. Às vezes você está na roda de amigos, dá risada, brinca, aquilo gera dopamina, você se sente bem. Então, olha que interessante. Quando a pessoa, ela começa a usar a pornografia, o cérebro, ele gera essa substância chamada dopamina. Então, a pessoa, quando ela está consumindo aquela pornografia, ela se sente bem. O cérebro manda isso. Agora, peraí. Alguém pode perguntar assim, mas... Se é bom, por quê? Se é bom, né? E por que vicia? Agora, olha que interessante. E por que está errado se é bom? É verdade. O pessoal pode perguntar. É verdade, mas olha só que interessante. Olha o que o próprio cérebro faz referente a isso. Assim como as substâncias... olha só, assim como as substâncias aditivas, né? A pornografia, ela inunda o nosso cérebro, ela trata de proteger-se, nosso cérebro faz uma proteção, né? Então, a gente inunda a nossa mente com a pornografia de tanta dopamina. O cérebro, ele faz uma blindagem, né? Vamos colocar assim, uma proteção. Então, ele começa a eliminar alguns receptores químicos. Ele elimina alguns receptores químicos que assumem essa função inibidores. Com menos receptores, aí o cérebro percebe o quê? Peraí, estou com pouca dopamina. Olha que interessante. A pessoa, ela
consome a pornografia, gera dopamina. Com o cérebro cheio de dopamina, o próprio cérebro libera uma blindagem, começa a eliminar isso, aí daqui a pouco fica sem. Aí o que o cérebro pede? Quero mais dopamina, preciso me sentir bem. E o que eu faço? Vou para a pornografia. É a prisão de mente. Exatamente. Né? E só traz um sentimento bom naquele momento, né? E assim, porque depois vem a consequência. Exatamente, pastora. E além de ter essa parte, né, que de neurociência, tem a parte espiritual, que é para aprisionar mesmo, que é para arrebentar a vida dessa pessoa que está consumindo a pornografia. Ana Paula Pacheco está dizendo assim, temos que fugir da tentação. Exatamente. Tudo isso que o pastor Emerson falou é que vai causar no seu cérebro, mas depois vai trazer um mal para o seu físico, para suas emoções, para o seu relacionamento. Então temos que fugir mesmo, fugir do mal. E a Bíblia diz fugir do mal. Né, pastor? Exatamente. Você pode falar, o que mais você vai falar para nós aí? Que você estudou da família aí? Isso. Falou um pouco da família, dos filhos. No casamento. No casamento e na família. E na né? família. Vamos lá. Olha só. Vai compartilhando, hein? O casamento é o mais afetado com a pornografia. Por quê? Porque esse vício, ele começa a demonstrar o desinteresse do cônjuge, né, no parceiro, e a incentiva, olha só que forte, e incentiva a infidelidade. Olha só, para vocês terem uma ideia, né? A gente como pastor, né? Nós como pastores, a gente conversa com muitas pessoas, trata algumas pessoas, né? Inclusive a minha esposa, a gente conversando esse assunto, a minha esposa, a pastora Renata, ela já tratou um caso de uma mulher da igreja, que ela consumia pornografia, né? E o que acontecia? Não vou expor aqui, né? Não vou citar nomes, mas na verdade começou a afetar o casamento dela porque ela queria. Como foi dita aquela pergunta, né? Se traz aí novidades, se traz experiências, coisas novas. Na verdade, ela assistia aquilo, queria reproduzir aquilo no casamento dela e começou a ter problemas porque o marido não gostava. Isso antigamente era com os homens. Exatamente. E agora com mulheres dentro da igreja. Exatamente, dentro da igreja. E então, assim, você vê que começa a afetar no casamento, porque, vamos supor, um exemplo do homem. O homem, ele vai, assiste aquela cena, ele quer reproduzir com a mulher. Muitas vezes a mulher não tem o mesmo corpo, alguma coisa assim do tipo, onde eu falei, né, do bendito grau comparativo, que isso é terrível. Se a gente não tem uma identidade formada, a gente tem um problema com esse grau comparativo, se comparar com as pessoas. Então, o consumidor ali, o cônjuge pega aquelas imagens, né, põe na mente. Então, no momento ali do ato, né, que ele vai estar ali com sua esposa, que é um momento santo, é um momento bíblico, isso é maravilhoso. Abençoado por Deus. Abençoado, né? Por Deus, Tá, não é pecado. Só que ela está pensando naquela pessoa do filme, na atriz do filme. E o que Jesus diz sobre isso? Só de pensar. Só de pensar, né? Não é verdade? Então, assim, começa a atrapalhar. Aí começa a ter desinteresse pelo cônjuge. Pelo cônjuge. Né? Vamos supor, a mulher que consome a pornografia, olha para o esposo, e o esposo não tem aquele corpo, não é igual, aí começa a ter desinteresse. Logo, após o desinteresse, o que acontece? Infidelidade. É aí que entra o grande problema. Começa a arrebentar os casamentos, e a gente não tem noção. Porque muitas pessoas, elas chegam ao ponto de divórcio, mas ela não falou por quê. Perdi a graça. Eu não tenho mais amor, né? No quê, né? Então, assim, na verdade... a gente vê, estudando, né? Que afeta no relacionamento e afeta também os filhos, né? Porque os pais agora pegam o celular e colocam na mão do filho. E não acompanha, não vê o que o filho está vendo. A pornografia está entrando dentro da mão dele aqui, e não só a pornografia, mas aquele com criança, como chama mesmo? Pedofilia. Né? Então, queridas, eu dava aula uns 10 anos atrás para juniores, que é até 12 anos, né? E eu fiz uma pergunta assim que eu achei que ninguém ia responder. Eu perguntei para os meus alunos, eu tinha uns 12 alunos. Eu falei, quem já viu
alguma coisa pornográfica. Então, eu falei, nossa, que nome difícil, a criança não vai entender, há 10 anos atrás. Mas você acredita que 2 crianças levantaram a mão e falaram que já tinha entrado há 10 anos atrás, já tinha visto pornografia. Aí eu disse para ele, e aí, quando você vai dormir, o que vem na tua mente? E ele falou, olha, pastora, vem tudo aquelas imagens que eu vi. Então, você imagina, essa criança de 10, 12 anos, crescendo, casando e trazendo para o seu lar, não um sexo santo, abençoado, mas toda aquela sujeira que a pornografia apresenta. Então, eu quero falar para você, pai e mãe, cuidado com esse instrumento aqui. Isso aqui tem sido assassino, tem matado muitas pessoas. É bênção? É, mas é maldição. Vivi, você acompanha os seus filhos no telefone aqui? Tem que ter uma senha aos pais, não tem? Tem que ter senha. Acorda, querida, acorda. Dentro de casa não deve existir porta fechada. Não. Dentro de casa não existe gaveta que mãe não mexe. Dentro de casa não existe senha no celular que a mãe não tenha. Eu sempre falo, né? Sempre falei. Você é a mãe, Deus deu ele para você que é pai. Se você não cuidar, se você não educar, se você não ensinar, o mundo ensina, o mundo educa, só que vai educar do jeito deles, né? Tem uma grande estratégia do diabo, o que é? Quanto mais a gente vê algo, mais o nosso cérebro se acostuma com isso. Então, quanto mais você é exposto a determinada mensagem, ou determinada cena, ou determinada imagem, mais aquilo vai se tornando natural para você. E aí vem a grande sacada, a grande estratégia do diabo para roubar, para matar, para destruir as nossas famílias. Você vê que você começa, uma criança que ela consome pornografia, um adolescente, ela começa a achar aquilo normal. E a gente sabe que nesses sites, nesses filmes, nessa pornografia, não é apenas um homem com uma mulher. A gente sabe que existe o famoso agora poliamor. Né? É o famoso poliamor. Pode ser homem com homem, mulher, trans, tem tantos gêneros agora que a gente não sabe nem quantificar e qualificar todos. E a gente vê que é normal. Às vezes a gente vê criança com uma criança, um menor de idade, com adulto, e isso eles querem mostrar o que na nossa mente? O diabo quer colocar o que na mente dos nossos filhos e de quem está consumindo a pornografia. Isto é normal. Isto é normal. Eu fiquei assustada quando eu fui ler sobre o poliamor. Não é mais pedofilia. Se um adulto de 40, 50 anos quiser ter relação sexual com uma menina de 12, 13 anos, é interação entre gerações. É amor entre gerações. Estão aprovando. Aonde é isso, gente? Eu fiquei assustada. Se você quiser ter relação com o seu cachorro, é amor entre espécies. E isso traz o que? Qual que é a porta de entrada nisso na nossa casa? É a pornografia. É a pornografia, né? Ontem eu fiquei assustada, alguém me falou, que eu não lembro mais quem foi, que pegou o celular do filho, amiguinha da escola, de 13 anos, com o namoradinho, telefonando para ele. Foi um padre que falou sobre foi um padre. Isso. Conta aí, Vivi, o que foi que aconteceu? Que o padre estava pregando o padre tá em todas as mídias aí, se você acessar no Face, no YouTube, você consegue achar esse vídeo. É um padre que está falando, ele é pró-família, que alguém da paróquia dele procurou ele, dizendo que ele estava com uma esposa na sala, e estava com a porta aberta, e ele estava ouvindo o filho no celular com a melhor amiga. O filho tem 13, 14 anos, e a menininha é um pouquinho mais velha, só que a menina namora. Os pais deixam. Ele estava conversando com a amiga, essa amiga, em comum acordo com o namorado, estava convidando esse filho desse rapaz que procurou o padre para fazer parte do relacionamento. E ele questionava a amiga, como que seria isso? E ele falou, a amiga respondia, devia estar no Viva Voz, eu acredito. Não, tá tudo em comum acordo. O meu namorado deixou, eu amo você e eu amo ele. Então, vamos ficar nós 3? Olha. Aonde essa menina achou isso? Qual foi a porta de entrada disso? E aí, pastor Emerson? Pornografia. Como aconselhar? Como resgatar isso? Quais são os conselhos que a Bíblia nos dá, os passos que a Bíblia nos ensina para a gente poder aconselhar, ajudar, às vezes até um amigo, não estou nem falando porque às vezes a gente está assistindo e a gente tem isso dentro da nossa casa, na casa do nosso vizinho, na casa do nosso amigo. Como agir nessa situação, pastor? Então, na verdade, assim, né, a única instituição que ainda bate, né, em manter a família é a cristã.
A né? Nós cristãos, nós batemos nisso, né? Nessa tecla sobre a família. Até mesmo hoje, né, nessa madrugada, eu trabalhando, eu comentava com algumas pessoas sobre essa forma de amor que a mídia está pregando, né? Eu não vou falar em detalhes aqui, porque pode até prejudicar o nosso programa, mas assim, a gente vê comerciais aí, né, fazendo essa apologia a esse tipo de amor, né? Todo tipo de amor vale. Mas nós vemos que isso que acontece, isso começa a destruir a família. E se destrói a família, destrói o quê? O projeto de Deus. É verdade. Porque a família e destrói é projeto... a sociedade. Exatamente. Que é a base, né? A família é a base. Chega um momento que como que vai continuar a família, geração, né? Nós vemos que é tão lindo mesmo a sua própria família, né, pastora? Você vê que geração de pastor, aí filho pastor, e os netos vão continuar essa geração. Meus bisnetos, se Deus quiser, vão também, né? amar Jesus. Essa bênção geracional. Então, se houver aí, né, esse caso, essas situações assim, né, deturpando o que a Bíblia diz, né, você vê, começa a ter maldição sobre as famílias, a nossa nação. E é interessante, estava ouvindo Augusto Nicodemos ontem, e ele disse, a mensagem dele foi de 3 anos atrás. Ele disse que nos Estados Unidos, a religião predominante nos Estados Unidos era a evangélica. Então, antigamente, eles lutavam muito, faziam muitas campanhas contra a pornografia. E agora diminuiu muito essas campanhas. E no Brasil, a gente não vê. Né? Às vezes vê assim o governo fazendo, por quê? Porque está trazendo AIDS, doenças sexuais transmissíveis, mas não estão preocupados com o que a palavra de Deus diz e o mal que isso faz na vida das pessoas, né? É verdade. Nós vemos assim, nós já falamos até um pouco aqui, né, sobre o mal que isso gera. Na própria pessoa, falamos também um pouco, né, sobre o que gera no casamento, no cônjuge, né? Nós vamos ver, tem psicólogos que afirmam que o uso da pornografia, ele começa a gerar isolamento. A pessoa, ela começa a se isolar. Então, se ela começa a se isolar, ela começa a ter problema com os filhos, dentro de casa. Ela começa a se isolar. Os filhos querem ali ter um carinho, ter um momento com o pai ou com a mãe, e essa pessoa que consome pornografia, que tem esse vício, ela se isola. Então, ela já começa a perder aí, né, esse afeto da família, começa a perder esse contato com os filhos, e com o cônjuge também. Eu vi aqui algo interessante aqui, pastora. Eu vi a pastora Jane, ela fez um comentário, né, aqui sobre... Nós temos muitos comentários tem aqui. bastante comentário, eu consegui pegar um aqui da pastora Jane, sobre a pessoa, ela se sente traída quando ela sabe que o cônjuge consome a pornografia, mas é uma tradição. E começa a ver o desinteresse. E aqui é outra coisa que eu trouxe aqui também, né? A pessoa que consome a pornografia, ela nunca está satisfeita. Não. Ou seja, ela pode, vamos supor, um exemplo de um homem, né? Um homem. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele pode ter a mulher que ele tiver, a mais bela, o corpo escultural, mas ele nunca vai estar satisfeito. Porque isso mexe com o cérebro, isso mexe com a parte emocional, a alma, né? Os sentimentos e a parte espiritual. Então, ele nunca vai estar satisfeito. Então, começa a ter o desinteresse pela esposa ou pelo esposo. Então, começa a vir um problema aí, destruindo a família. Então, é algo terrível. E as crianças sendo destruídas com tudo isso, né? Que a gente está vendo. Então, eu quero dizer para você, pai, mãe, tio, avô, avó, acorda. Não deixa os nossos filhos serem destruídos por esse mal, né? Ô, pastor Emerson, você falou que tinha algo aí, nós estamos quase terminando. Dá tempo. Importante que você ia dizer para nós, surpresa. Então, estamos aqui, prontos para te ouvir. Legal. Então, vamos lá, né? Quase já um encerramento, mas existe alguns passos para a gente sair desse vício de pornografia. Às vezes a pessoa pensa que não tem mais jeito, né? Jeito. Que ela está lutando de todas as formas. Exatamente. Então, as pessoas que acham que não tem mais jeito, eu vim trazer, né, as boas novas, eu vim trazer as novidades, né, da parte do Senhor para a sua vida, e eu quero te dizer, tem jeito sim de você sair, tem jeito sim de você ter um casamento brilhante, ser satisfeito sim com
sua esposa ou com o seu esposo, você viver um melhor de Deus, né, no teu casamento. E ter a mente liberta também, e a mente né? liberta. Aqueles que são solteiros, né? Exatamente, Só, isso, né? exatamente, né? Então vamos lá, a pessoa que ela é presa, né, em pornografia, a primeira atitude, né, o primeiro passo que ela tem que tomar é o arrependimento. Arrependimento. A metanoia, essa palavra no original, metanoia, quer dizer mudança de sentido, ou seja, eu estava indo para frente e eu viro, né, e volto para trás. Então, eu vi até um exemplo há pouco tempo, né, sobre essa metanoia, é que eu roubava, hoje eu não roubo mais, trabalho e ajudo pessoas. Amém. Então isso é metanoia. Não é só parar de roubar, é mudança de mente também. É como aquele exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu, quando ele desce da árvore, que ele chega ali em sua casa, ele começa a falar com Jesus ali, né? Então ele não somente parou de roubar, mas ele restituiu todas as pessoas que ele roubou ali, né? Então, a metanoia é isso. Então precisa haver o arrependimento. Olha só, aí onde entra, muitas pessoas vão pasmar, vão ficar assim, pasmo, mediante a esse consumo. Vamos lá. Todas as pessoas que consomem a pornografia, ela patrocina a indústria da pornografia. Aí talvez você fale assim, não, mas eu não sou patrocinador, nunca pus R$1 nisso. Presta atenção. Cada clique que eu dou num site pornográfico, eu estou aumentando a audiência. O algoritmo, né, que os internautas aí falam sobre o algoritmo. Então, quanto mais pessoas acessam aquele site, mais pessoas vão lá para oferecer os produtos, propagandas. Então, isso gera dinheiro. É verdade. Então, quando eu estou lá consumindo, eu estou patrocinando essa indústria criminosa. É criminosa. É criminosa. A indústria criminosa. Por quê? Porque o que acontece? Por trás dessa indústria existe pedofilia, tráfico de crianças. Tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres, exatamente. Olha a gravidade. A pessoa fala assim, não tem problema, eu só vou assistir um pouquinho ali, 10 minutinhos de pornografia, eu estou patrocinando com que crianças sejam vendidas como escravas para a pornografia. Mulheres são escravas de pessoas para fazer esse ato, esse tipo de trabalho, né? Vamos colocar assim. Uma coisa bem suja que a gente pode ver hoje em dia também, né? Que a mídia, o diabo, ele tem usado, né, de grande inteligência com tudo isso. Porque isso não está, essa pornografia não está apenas nesses sites adultos, né? A gente vê a pornografia numa forma de mensagem subliminar em desenhos. Exatamente. Em séries. Exatamente. Em novelas nem se fala, Nem se fala. Às vezes um filme que você está assistindo, de repente aquilo começa, aí você já tem uma queda, o erotismo, o diabo, né? ele vai te tentar onde você tem uma brecha. Exatamente. Então, tá vendo que tem uma coisa, desliga, sai da sala, sai desse canal e nem volta mais nessa série. É isso você aí. tem que fugir, você não tem que resistir ao diabo. O pecado a gente foge. A televisão tá ali dentro de casa. E hoje em dia você vê que as crianças estão assistindo e consumindo, achando que é uma série normal. Junto dos pais até. Junto dos pais. Mas é só um pedacinho, isso não é um filme maior de 18 anos. Você vai lá, às vezes, você vai ver indicação 12 anos. E é pornografia, exatamente. Né? E deixa eu só fazer uma pergunta que me perguntaram 3 vezes já aqui, e a pessoa falou para mim assim, você não vai fazer essa pergunta? Deixa eu só atrapalhar você e deixar essa pergunta. Depois você continua. Pornografia é adultério? Sim. Aí, ó, tá respondido aí. Vamos lá. Sim. O próprio Senhor Jesus, né? Nós vemos que no Antigo Testamento, a Bíblia fala que se a pessoa fosse pega num ato de adultério, né? Os dois eram apedrejados. Aí o Senhor Jesus fala que quando eu olhar e desejar, se já vem esse pensamento na minha cabeça, né? Eu já estou pecando. Então, na verdade, quando eu estou ali, né? Dando um exemplo assim, vai me colocar no exemplo. Eu estou ali consumindo a pornografia, eu estou traindo a minha esposa. Com certeza, traição. Você e não me perguntou aí 3 vezes. E não adianta a pessoa falar assim, não, mas é só para trazer uma criatividade no meu relacionamento. Isso não é. Não é. Eu estava vendo uma pesquisa de jovens evangélicos que entram nos sites pornográficos ou assistem filmes, né? E acham que está tudo bem porque eles não praticaram o ato.
mas trouxeram para dentro, né? Abriram a porta da sua alma, né? E aquele desejo entrou. Aí entra a masturbação, entra uma série de coisas, né? Que vem para viciar, para detonar. Continua, pastor. Dificilmente a pessoa falar que consome a pornografia e não entra esse ato da masturbação, principalmente, né, as pessoas. Então, assim, por que eu estou falando sobre o por trás disso? Para que haja metanoia. A pessoa precisa cair em si, é o que ela está fazendo. Além de ela estar fazendo mal para ela está fazendo mal para as pessoas. Ela está aí contribuindo, né, com essa indústria criminosa, onde há tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de drogas. E pedofilia. Pedofilia é uma imundícia, se vamos colocar. Agora, vamos pensar numa situação, né? Geralmente, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E eu estou ali assistindo, né, a filha de alguém. Já pensaram nisso? Eu estou ali assistindo, estou falando eu para dar um exemplo, tá? Estou ali assistindo a filha de alguém, ou a esposa de alguém. Eu estou assistindo, e você gostaria que alguém estivesse assistindo a sua filha? Você gostaria que alguém estivesse assistindo a sua esposa? Então, eu não quero isso para a minha vida. Então, também eu não posso desejar isso para as pessoas. Tem muita mãe que sofre com filhas, né, envolvidas com isso, com esses filmes, com essas situações, e a gente está ali, consumindo. Então, a gente precisa cair em si, né, cair em si e falar, cara, eu não quero isso para a minha vida, isso está fazendo mal para mim, estou fazendo mal para as pessoas. Então, por trás disso, né, outra coisa, a pornografia também, isso faz parte da metanoia, tá? Ela começa a esfriar o amor pelas pessoas. Né, nós vemos como a senhora falou agora, né, pastora, que o Senhor Jesus, ele deu ali a sua vida por nós, né? Alguém chega a dizer que não foi preço de sangue, mas um preço de filho. Então, acho mal bonita essa palavra, mas, na verdade, para que haja o amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira. E quando eu consumo a pornografia, eu estou tratando aquela pessoa como um pedaço de carne. Não é amor. Um objeto, exatamente, né? Um objeto. Então, não há amor. E o que a Bíblia fala? Que nós temos que amar ao próximo. Então, é totalmente contra a palavra. Então, precisa haver uma metanoia, né? E aí é onde entra, né? Nós somos imagem do Senhor. Então, eu estou ali usando uma pessoa que ela é imagem do Senhor. Que o Senhor nos fez, não importa se aquela pessoa ela está no ato do pecado, nós somos imagens do Senhor. O Senhor nos fez dessa forma. Somos imagem e semelhança. Então, quando eu estou ali, usando aquela pessoa, tratando como um pedaço de carne, eu estou desmerecendo, né? Eu estou destratando aquela pessoa de uma forma assim terrível. Então, precisa haver essa metanoia. Primeira coisa é o arrependimento. Precisa haver o arrependimento em mim. Segunda coisa, confessar. Isso é de extrema importância. E quando me veio essa revelação, assim, para mim, eu aprendi que quando eu confesso o pecado, eu tiro ele das trevas e trago para a luz. Quando eu confesso, eu exponho o pecado. Então, quando está oculto, quando está escondido, quem está trabalhando na escuridão? Satanás, o inimigo. Então, quando eu confesso, traz a luz, eu trago a luz. E quem começa a trabalhar é o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre Provérbios 28:13, que o quê? Aquele que confessa o pecado. E deixa. Exatamente. Confessa, deixa, ele alcança a misericórdia. Olha o que diz o Provérbios 28, né? O que esconde os seus pecados, ele não prospera. É verdade. Então eu preciso confessar que eu estou com problema de pornografia. Eu estou nesse ato de pecado. Eu preciso confessar. Procurar quem? Um pastor, uma pastora, uma pessoa que realmente, eu aconselho fazer isso. Procurar uma pessoa que tenha Deus. Isso. Que ela seja cheia de Deus, porque ela vai ter conselhos. Não pode ser qualquer pessoa, não né, pode ser, não pode ser. Então, é uma pessoa que vai me trazer conselhos, né, de sabedoria milenar, que é a Bíblia. É verdade. Então, ela vai trazer, ela vai gerar libertação. Outra coisa, estou ali com vontade, sabe, pastora? Estou ali, estou preso na pornografia, estou com vontade, eu ligo para essa pessoa, para esse pastor, eu ligo para esse meu líder, essa pessoa que tem me acompanhado espiritual. Me ajuda. Eu tô com vontade de consumir, vamos orar, ora comigo. Me ajuda em oração. Pedir ajuda, pedir socorro. Exatamente. Né? Isso o é muito importante. Sabe o que eu aprendi, pastor? Eu aprendi com o evangelho, a gente andar juntos.
Há poucos dias eu conversei, né, com o pastor Felipe, participei de uma palestra, pastor Felipe, pastor Renato. Evangelho é isso, é andar juntos. E por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, a gente não quer confessar o pecado. E fica sofrendo, né? Fica prisioneiro. Exatamente, a gente fica preso nesse pecado. E o que acontece? Uma hora ou outra, o próprio Satanás ele vem trazer, expor. Então, é melhor eu confessar. Eu posso até me sentir mal confessando, tipo, poxa, o que vão achar de mim? Mas pelo menos eu confessei, vou ser tratado, vai dar tudo certo, do que ser um pecado exposto, descoberto. É pior, escândalo, é muito pior o tratamento. Claro que a cura, isso é certeza, né? Então, o segundo passo, o segundo conselho é confessar esse pecado. É chegar, procurar uma pessoa cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, uma pessoa que você vê Deus na pessoa, confessa e fala, me ajuda, eu estou com esse problema, eu não consigo largar essa pornografia. Abre ali o seu coração, porque o evangelho é isso, o evangelho é andar juntos. Nós precisamos andar juntos, caminhar juntos, né? Por isso que a Bíblia fala que é bom estar dois juntos, porque quando um cai, o outro ajuda. Né? Então, eu vejo muito isso aí. Deixe o orgulho de lado, confesse o seu pecado, você vai ver como você vai viver muito melhor. E essa pessoa ela vai te ajudar. Então, você que está nos ouvindo aí, que vai aconselhar pessoas, que vai ajudar teu filho, ou pessoas que te procuram, então, seja aquele ajudador mesmo, né? Liga para ele, pergunta, e aí, tá conseguindo ser liberto? Mas Jesus é bom, ora por ele, né? Porque Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre, né? Glória, isso. Tem mais aí, pastor? Uma situação que eu lembrei, uma pessoa chegou e falou assim, mas se eu for contar minha vida, expor minha vida, confessar meu pecado, e essa pessoa ou esse líder passar para alguém, eu tenho um conselho para você. Se você abrir seu coração, confessar o seu pecado com um líder, uma pessoa relevante na sua vida, você vai ser curado, porque isso é bíblico. Confessais o pecado uns com os outros, orem uns pelos outros, serão curados. Então, olha só, você que abriu teu coração, confessou, você vai ser curado. Se a pessoa sair contando por aí, o problema vai ser dela. Quem vai ficar endemoniada é ela. Ela que vai ter que dar conta para Deus. Ela que vai ter problema com Deus, exatamente. Então, a sua parte, você fique tranquila. Você será curado, né? Então, voltando aqui. Agora, terceiro passo. É um pouquinho do que a pastora Viviane... São quantos passos? São 4. Então, vamos lá. Vai dar tempo. Já está vencendo, já venceu. O terceiro passo é o seguinte, é o que a pastora Viviane falou, preciso fechar as portas de entrada. Fechar as portas de entrada. Então, ser radical. Exatamente, é radical mesmo. E eu falo isso com propriedade, gente. Eu falo isso com propriedade. Eu não nasci no berço evangélico. Eu, há muitos anos, eu fui preso em pornografia. Eu estou aqui abrindo o sentido de Deus de falar isso. Há muitos anos eu fui preso nessa área de pornografia. Eu tinha meu computador lotado de filmes de pornografia. E um dia, em uma pregação, eu estava aqui, novo convertido, eu comecei a congregar aqui na sede com vocês, em uma pregação, que é aquela pregação dura, que na hora do apelo o pessoal tem medo de ir lá na frente, porque vai se expor. Eu fui lá na frente, e eu falei assim, estou aqui entregando o meu pecado, estou aqui, coloquei o meu rosto no altar ali, expus para toda a igreja, né? Porque a palavra era sobre pecado. Se você está no pecado, vem aqui. Então eu tive que ir lá para frente. Né? E agora? Né? E deu aquela assim, eu acredito que esse dia, esse apelo, nós chamamos de apelo, foi poucas pessoas. Mas eu fui porque eu não estava aí para o que os outros estavam falando. Eu queria uma libertação. Você arrependeu. Né? Exatamente. Pediu socorro. Né? Isso. Aí eu entendi, né? Pedindo ajuda, procurando ajuda. Né? O pastor Marivaldo foi uma pessoa muito relevante na minha vida. Na época ele era meu pastor direto de jovens, né? Naquele tempo eu era solteiro. E eu pedi ajuda para ele e eu aprendi isso. Eu precisava fechar as portas de entrada e ser radical. Radical mesmo. Por exemplo, tem alguns conselhos. Como a pastora Viviane falou, evita filmes que são meio que picante, meio que, sabe... séries, não tem problema, ficou ali, né, de roupa íntima, tem problema sim. Tem. Porque o que isso vai causar depois? Porque o homem tem um desejo pelo olhar. Exatamente, o homem é muito visual, né, a mulher é mais auditiva, né, então olha só, evita filmes, séries que contenham essas cenas sensuais. Outra coisa, como tá essas redes sociais, né, seguir muitas pessoas, vamos supor, você está seguindo uma página... que de repente a pessoa começa a postar ali o corpo, fotos sensuais. Por que eu vou ficar seguindo aquela pessoa? Verdade. Isso está trazendo problema para mim.
Porque um abismo puxa o outro. Então, eu preciso ser radical, gente, radical. E hoje, vocês podem perceber, você vai assistir uma pregação evangélica no YouTube, aparece o comercial, alguém rebolando. É verdade. É terrível. E o que você vai fazer? Eu vou assistir uma pregação. Aí na hora que você vê a pessoa rebolando, você vai ficar olhando. Evita isso, tira isso. Seja radical. Você tem que ser radical. Apaga lá, pula o anúncio. Exatamente, seja rigoroso mesmo, né? Evita essas portas, essa porta de entrada tem que ser fechada. Então evite páginas, pessoas, e um conselho que eu dou para vários casados. Pastor, meu problema é meu marido com a rede social, ou minha esposa com a rede social. Não sabe usar a rede social? Não tem. Não tenha. Cancela. Tira fora. Mas é moda. É melhor você ser salvo do que andar na moda e pro inferno. Jesus manda arrancar a mão, manda tirar o olho, manda tirar a rede social. Exatamente. Então, a gente não tem controle com a rede social. Eu não consigo. Corta. Tira fora. Tem que ser radical mesmo. Então, você não tem o controle, você não sabe usar a rede social, como a pastora disse. O celular pode ser uma maldição na mão de uma criança, mas na mão de uma pessoa, por bem, ela pode ser uma potência. Hoje a gente está alcançando pessoas todo o Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil. A rede social está sendo por bem. Então, se a gente souber usar, tiver controle, né? E o último, que é o mais importante, se eu não tiver esse último, eu não consigo ter os outros. Jesus é exatamente do tamanho desse vazio que a pessoa que é presa em pornografia tem. A pessoa ela tem um vazio dentro dela. Aí ela consome a pornografia, não satisfaz. Ela usa droga, não satisfaz. Ela bebe bebida alcoólica, não satisfaz. Porque quem é do tamanho desse vazio? Esse vazio, ele é infinito. Olha que incrível isso. Esse vazio dentro de nós, né? Não hoje que nós somos salvos, nós temos Jesus, mas a pessoa que tem esse vazio ele é infinito. Eu posso usar, eu nunca vou me satisfazer, porque é infinito. E quem é infinito? É somente Jesus. Então, tudo que eu usar, que é finito, não vai suprir esse vazio que é infinito. Então, somente Jesus... Vazio do tamanho de Deus. Tamanho de Jesus. Exatamente. Então, eu preciso ter essa satisfação, esse prazer em Jesus. Sabe quando você vai para o culto, você levanta suas mãos... Ai, que delícia. Você se sente assim, cara, não dá vontade de ir embora. Aquela alegria maravilhosa, aquele prazer, né? Você está ali, né? Você vê algumas pessoas pregarem ali, né? Estão pregando o evangelho, você sabe, dá vontade de largar tudo, andar aquela pessoa, quer seguir aquela pessoa, como fizeram com Jesus, assim. Então, você tem que ter prazer em Jesus. Prazer em Jesus, a satisfação tem que ser em Jesus. E a gente precisa estar sempre alimentado pela palavra. Exemplo, rápido, eu sei que o nosso horário está bem avançado. Já acabou o horário, já. Já acabou, meu Deus. Mas olha só que é um assunto de extrema importância. Imagina só, você vai para um rodízio, né, de churrasco, de carnes, maravilhoso e tal. Aquele a qual vocês vão me convidar qualquer dia. Aí você chega num rodízio como esse e satisfeito, já comeu. Você come antes de chegar no rodízio. Chega no rodízio, o garçom vem, você não vai comer nada. Porque você está satisfeito. Então não vai entrar nada externo, porque você já está saciado. Olha que legal essa comparação. Então, quando eu estou saciado pela palavra de Deus... Pela presença. Exatamente. Eu não tenho espaço para as coisas de fora. Amém. Pornografia não entra, porque eu estou saciado. Sabe, eu não vou acessar pornografia porque eu amo Jesus. Eu não quero perder essa intimidade. Ele me satisfaz. Então não tem o porquê eu ficar acessando isso e perder o maravilhoso que é Jesus. Então, se eu estou satisfeito, né, pela palavra, alimentado pela palavra, eu tenho certeza que eu não vou ter espaço. Sabe quando você fala, você quer comer isso aqui? Você fala, não, estou satisfeito. Não entra mais nada. Então, quando você está satisfeito, alimentado pela palavra, pelo poder de Deus, não tem espaço para nada externo, nada ruim entrar dentro de você. Então, estejamos aí satisfeitos, né? Geralmente, pastor, as pessoas querem fazer algo escondido, ela entra no quarto, né? Ela fecha a porta do quarto para ter prazer ali na pornografia. Mas eu vou dizer para você, entre no teu quarto,
feche a porta do teu quarto. Aleluia. E tenha prazer em falar com Deus. Bora. E tem a nossa irmã aqui falando sempre, ela também foi presa, mas ela foi liberta. Mas Deus pode fazer de uma hora para outra. Basta você se arrepender, confessar o seu pecado e ter tolerância zero. Até porque... Nada que vai te incomodar, que vai alertar você para isso, né? Corta. Até porque virou uma chave também, quando eu descobri que a pornografia é o mesmo pecado que idolatria. Que idolatria. Pornografia é idolatria. E se eu estou preso na pornografia, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a pornografia acima de Deus. Então não é apenas adorar uma imagem, idolatria, como muitas pessoas falam. A pessoa está idolatrando a pornografia, então ela está em pecado de idolatria. A pessoa que está presa em pornografia. Então ela precisa ser mesmo radical. Posso ler uma palavra? Pode. Sobre esse combate, como a senhora falou agora, né? Gálatas 5:17 fala sobre isso. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente oposto às coisas que o Espírito nos manda fazer. Olha só, a nossa carne, né, o oposto a que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Então, essas duas forças, que é a vontade carnal e a do Espírito, né, essas duas forças, dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estarão livres das suas pressões. Ou seja, nós temos uma luta constante da nossa carne, né? E do Espírito. Então, o que eu preciso fazer? Me alimentar, relevar, né? O meu espírito, me alimentar da palavra, da presença de Deus. Mateus 6,6, que é o quarto ali, a intimidade. Isso vai elevar o meu espírito automaticamente. Eu estou mortificando os desejos da minha carne. Essa natureza adâmica. Então, assim como viver uma vida no Espírito. Assim. A pessoa fala, eu não consigo vencer minha carne. Como nós vamos vencer nossa carne? Fortalecendo o nosso Espírito. Parece algo básico, né? Difícil, ao mesmo tempo é básico, mas esse é o caminho. Eu preciso fortalecer o meu Espírito. Meu Espírito tem que estar mesmo pronto ali na palavra. Então, quando vinha o dia mal, eu tenho palavra para rebater. Começo da pandemia foi isso. Eu falava, Senhor, eu preciso de uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi, não temas, eu estou com você. E daqui a pouco eu estava com Covid. E estava em casa. Você ficou mal, né? Fiquei com você falta e a de ar. Renata Vocês me acompanharam, o meu pastor me ligando lá no hospital. Como é que você está, Emerson? Eu falei, não, vem aqui não. Vem. Eu tenho que segurar ele, porque eles ele me quer acompanharam, foram um amor comigo. E a gente passamos um momento difícil, mas Deus deu a palavra antes. Deu. Olha como é bom a gente estar fortalecido no Espírito. Fortalecido. E nós somos curados em uma ceia online, uma ceia aqui, pregação, né? Online, né? Foi online, eu senti a cura mesmo ali, na hora. Lá na sua casa. Na minha casa, eu assisti. Olha o poder desse Deus. O pastor levantou o cálice, né? E algo que vocês sempre falam, e eu replico isso na nossa igreja. No momento que você ingerir esse cálice, você vai receber cura física, cura na alma. E quando eu ingeri o cálice na minha casa, eu recebi a cura. Eu senti já algo diferente. Então, foram esses 4 passos aí, para que você possa se libertar da pornografia. E eu falo para você com experiência própria. Eu fui preso há muitos anos, desde criança. Isso eu tive, assim, dentro de casa. E no meu tempo, né, eu não sou muito velho não, tá? Mas não tinha celular, sim. Não, era revista, né? A tal da Playboy, essas coisas assim. Então era de difícil acesso, você tinha que se expor. Você tinha que ir numa banca de jornal. Comprar. Então, às vezes, familiar buscava a revista e dava para a criança. Você é homem, você tem que usar isso aqui, ó, dentro de casa. Então, você vê que, às vezes, o pai começa a colocar isso nas crianças, né? Então, eu vejo que esses 4 passos vai trazer a libertação, trouxe a libertação para mim. Quando eu recebi o convite, né, de vocês, das pastoras, né, para estar aqui, eu falei assim, eu tenho propriedade. Porque eu passei por isso, venci e hoje eu consigo ajudar pessoas. Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor Emerson, uma benção. muito obrigado pela sua presença, viu? Foi muito bom ter o senhor aqui. Muito obrigado por você que está nos assistindo. Muito obrigado pelo Rodrigo, a pastora Magui que lutou lá, a pastora Viviane. Mas nós vamos orar agora.
Porque nós estamos numa situação, queridos, que você acorda de manhã e você não sabe se você vai estar vivo. E nós sabemos que a pornografia, ela quebra a sua comunhão com Deus. As pessoas são prisioneiras, com as almas prisioneiras, né? Mas Jesus quer libertar. A palavra de Deus diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, viu? Ajude pessoas a ser livres, porque Jesus está voltando. Ele quer uma igreja santificada, uma igreja forte. Por isso nós estamos aqui. Então nós vamos orar agora. Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer por esses momentos que nós estivemos aqui, pela coragem do pastor Emerson vir e trazer para nós esse estudo tão maravilhoso. Por termos, Senhor, ouvido a tua voz e feito esta live. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou que irão nos ouvir ainda, estão prisioneiros, Senhor, de alma. Estão viciados, Senhor. Estão infelizes, porque sabemos que a pornografia, ela não traz felicidade. Ela traz uma prisão, uma dor, uma angústia, uma aflição. Mas neste momento, Pai, em nome de Jesus, acreditando no poder da oração, nós oramos agora por essas vidas que estão com a mente prisioneiras, para que elas sejam libertas agora pelo poder do nome de Jesus. E vão poder ajudar outras pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que estão prisioneiras. Guarda as famílias, guarda os casais, guarda os filhos, guarda as nossas crianças, Senhor. Sabemos, Senhor, que o objetivo do diabo é destruir as famílias e as nossas crianças. Mas aqui na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que esse espírito maligno que veio para aprisionar mentes seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, Pai. Obrigado por mais essa live. Que muitas pessoas ainda vão tocar no celular e vão entrar nas nossas páginas e vão ouvir este ensinamento e vão ser libertos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe você. Até que dia, Vivi, que nós vamos estar aqui? Próxima live nossa é dia 10. Eu queria deixar, pastor, aqui, eu pedi para o Rodrigo colocar nos caracteres aí, algumas sugestões de leitura. Certo. Né? Alguns livros que falam sobre esse assunto. Primeiro livro que você não pode deixar de ler, tem que ter na cabeceira da sua cama, se você não tem ainda, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Né? A gente pode ler, a gente pode ver live, a gente pode fazer tudo que a gente tem vontade em relação a ajudas, auxílios, mas a Bíblia a gente não pode deixar. O outro é A Brecha em Nossa Santidade. O Rodrigo vai colocar aí, por favor. Tá? Outra dica, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É todo sobre esse assunto, tá? Purificando o coração da idolatria sexual. Hábitos escravizadores, encontrando esperança no poder do Evangelho. E o último que eu queria deixar para vocês, a tentação e mortificação do pecado. Se você quiser, depois a gente vai deixar nas nossas páginas, você dá uma entradinha aí, tem essa listinha aí para você poder estar lendo, indicando para alguém. É muito bom, né? A gente sempre crescer, não só na graça, mas no conhecimento também. Nossa próxima live, dia 10/7, espero você às 11 horas da manhã. Muito obrigada, você que compartilhou, você que curtiu, você que se inscreveu no nosso canal. Pastor Emerson, muito obrigada mais uma vez. Dá um beijo na pastora Renata, nas crianças lá, né? E que Deus continue te abençoando, te prosperando, te guardando e te usando como foi hoje. Eu sei que foi luz para muitos que andavam na escuridão. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastora, muito obrigada. Pode falar, pastor? Quer falar alguma coisa? Só agradecer, né? Agradecer pela honra, porque estar aqui eu me sinto muito honrado. Ele está emocionado, gente. Ele está emocionado. Eu vejo assim, eu sempre falo ao Senhor, eu falo como Deus tem nos honrado, né? É verdade. Uma pessoa que não tinha perspectiva de nada, assim, hoje, né? Uma família linda que eu tenho, amo minha esposa. 3 filhos, hein? Meus filhos, né? Vai encher a terra. É engraçado que eu chego em alguns lugares e falo, nem cara de pastor você tem, né? Mas você vê como que Deus ele faz. E estou aqui, hoje é uma honra. Amém. Quero agradecer a vocês, pastora Viviane,
Pastora Helena, minha pastora, Amém. pastora Mag, né, nossa irmã, nossa amiga. A Mag Ô, caiu, Rodrigo. tadinha. Ela tá botando um monte de carinha de choro aqui toda hora. Só tenho a agradecer e todos vocês aí, né, que mandaram perguntas. São muitas perguntas, não dá para responder todas, mas quem quiser, depois a gente pode até mandar, né, algum... Isso, pode entrar lá na nossa página, né? Isso, Mandar Fazer a uma deixa pergunta. comentário, fazer a pergunta. Tá. Porque às vezes a gente não quer realmente se expor aqui. É. Você pode fazer lá no inbox pra gente, a gente caminha pro pastor Emerson e trazemos É a sua isso aí. resposta. Muito Amém? obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo no coração para você. Fica com Deus. Amém.